Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é a de número 24 de matemática, tá bom? E nela a gente vai falar sobre o valor posicional. Mas antes da gente começar a atividade, a professora vai colocar um vídeo de outra professora falando um pouquinho e explicando um pouquinho sobre o valor posicional para vocês, tá bom? Oi, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o valor posicional. O que é o valor posicional? O valor posicional é o lugar que o algarismo se encontra na hora de formar um número. Por exemplo, aqui nós temos três números diferentes. Repara que a gente tem o número 19, número 94 e 902. Repara a posição do número 9. Aqui ela está num lugar, aqui ela está em outro e aqui ela está em outro. E isso é o valor posicional. Então, o número 19 é 10 mais 9. Então, o 10 para dezena, lembra? Porque 10 é uma dezena, 9 unidades. Então, aqui o 9 está representando 9 unidades. Aqui, o número 94, o valor posicional do 9 é 90, é dezena. Então, ele está representando 9 dezenas, ou o número 90. Já aqui, ele está representando o número 900. Repara que ele está na casa da centena. 900, 9 vezes o número 100. 902. Então, olha só que fácil. Posições diferentes, mas o mesmo número, que mudou totalmente o valor deles, né? Então agora é só lembrar, valor posicional é o lugar onde o algarismo fica na hora de formar os números. Viu que Então, crianças, vocês entenderam mais um pouquinho sobre o valor posicional? E é de acordo com o lugar que o número ocupa. Se o número está na unidade, na dezena e na centena. Iguais os números que a gente tem aqui agora. Olha só. A gente tem o 100, o 70 e o 2. Isso significa que o 2 está na unidade, o 70 na dezena e o 100 na centena, que forma 172. Aqui a gente tem o 100 na centena, o 20 na dezena e o 7 na unidade. Aqui a gente tem o 90 na dezena e o 8 na unidade. Vamos resolver as atividades? Vamos lá. O número 172. A gente tem que ligar ele, não é? 172 está aqui. Então, vou ligar. 172. E a escrita? Aonde que está escrito 170? E do is. A professora leu sílaba por sílaba para ajudar vocês. Então, vamos lá ligar, tá bom? Aqui, ó. 172. Bom, quem já tá rápido na leitura pode ler assim também. 172, não é? E agora? 127. Vamos ligar também. 127. E a escrita? 127. Bom, a gente vai ligar aqui em cima. O 98. Então, a gente vai ligar 98 e vai ligar na escrita. 98. Tá bom? Vamos continuando as atividades. Número 2. Complete o quadro. Então, aqui agora a gente vai fazer uma coisa nova, né? A decomposição dos números.
Professora, o que é isso? Como que eu faço? Muito simples, meus amores. A gente vai separar a unidade, vamos separar a dezena e vamos separar a centena, tá bom? Por exemplo, aqui o número, ó, 189. O 9, ele é a unidade. Então, ele está aqui, ó, na unidade, bom? O 8, ele é a dezena. Se ele é a dezena, ele é 8 vezes 10. Então, ele é o 80. E aqui a gente tem a centena. O número 1 é a centena. Isso quer dizer que é 1 vezes 100. Então, é o número 100, tá bom? E a gente vai escrever 189, bom? Vou fazer mais um com vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o número 163. Então, eu vou separar. Primeiro, qual é esse número 1 aqui? Ele está na casinha da centena. Então, vou escrever ele primeiro. 100 mais. O número 6, ele está na casinha da dezena. Não é verdade? Então, eu vou escrever aqui. 60 mais. O número 3 está na casinha da unidade. Então, eu vou escrever aqui, não é? O número 3. Olha só, queridos. Agora a gente já decompôs o número. Então, nós vamos escrever o nome dele por extenso, tá bom? Então, a gente vai começar. Dois S, 109, tá bom? Esses outros dois, a professora vai deixar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando para a professora, tá bom? Número 3, sequência numérica. Bom, então os números da sequência de Caio estão em ordem crescentes, do menor para o maior, aumentando de uma em uma unidade. Então, a gente vai completar a sequência de Caio. Aqui está a sequência de Caio. Então, a gente tem o 191. Então, nós vamos completar. Agora, a gente vai escrever o 192. Depois do 192, qual que vem? 193. Aí tem o 194. Depois do 194 vem o 195. O 196. Agora é com vocês. Depois vem o 197. Bom, aí já tem o 198. Qual que vem depois do 198? Descobre e conta para a professora, tá bom? Agora, na sequência da Juliana, os números estão ao contrário. Eles estão em ordem decrescente, do maior para o menor, bom? Diminuindo de uma em uma. Então, complete a sequência de Juliana. Vamos lá. Então, nós vamos começar. Se está em ordem decrescente, do maior para o menorzinho, então a gente vai começar no 149, 148. Estou voltando, tá bom? 147, 146 já tem, 145, 144, 143,
142 a gente já tem. Agora vocês vão descobrir quem vem antes do 142. Pensa aí e conta para a professora. Bom, número 5, a gente vai observar o monitor que está aqui, olha, com algumas quantidades de livros na biblioteca. E em seguida, nós vamos responder a letrinha A, B e C. Bom, então vamos lá. Quantidade de livros na biblioteca. Tipo, a gente tem contos, 60 livros. Fábulas, 80 livros. Poemas, 40 livros. Letra A. Quantos livros de contos há a mais que os poemas? Aqui a gente vai fazer uma continha. Ele quer saber quantos livros de conto há. Vamos grifar nossa parte importante, né? Há a mais que poemas. Então, agora a gente, para descobrir o a mais, a gente tem que pegar o número, a quantidade de contos, que é 60, e diminuir a quantidade de poema. Bom, então a gente vai fazer assim, ó. 60 menos 40, sempre número debaixo de número. 0 menos 0, 0. 6 menos 4, você tem 6 lápis de cor. E vai tirar 4 lápis. Quantos lápis vão sobrar? Isso, 2 lápis. Então, quer dizer que tem 20 contos a mais que poemas. Então, a gente vai escrever aqui, tá bom? Na biblioteca tem 20 contos a mais que poemas. Letrinha B. Quantos livros de poemas há a menos? Olha aqui. Há a menos que livros de fábula. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que há 40 livros de poema e 80 livros de fábulas. Então, a gente vai começar pelo número maior, tá bom? O número maior é o 80. Então, a gente vai registrar primeiro o 80. 80 menos 40, que é a quantidade da fábula, dos poemas, tá bom? Então, 80 fábula, 40 poema. Para a gente saber quanto a menos, a gente vai ter que fazer a continha de subtração, tá bom? Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. Se eu tenho 8 lápis de cor e vou tirar 4, quantos lápis vão sobrar? 4. Então, quer dizer que há 40 livros de poema a menos que de fábula, tá? Então, a nossa resposta que a gente vai escrever vai ser assim. Na biblioteca tem 40 livros de poema a menos. Bom, letrinha C. Quantos livros há ao todo na biblioteca? Então, vamos voltar lá no nosso monitor. A gente sabe que tem 60 contos, 80 fábulas e 40 poemas. Agora, a gente tem que somar tudo isso para saber o total. Então, vamos lá. 80 fábulas, sempre o número maior primeiro. 60 contos, né? Vamos colocar o nosso sinalzinho de mais. Vamos somar isso aqui primeiro, tá bom? Então, aqui eu tenho 0 mais 0, 0. 8 mais 6. Então, eu tenho 8 lápis de cor e vou somar com mais 6 lápis de cor. Quanto que vai ser? 8 mais 6 é igual a 14. Então, eu já sei, nesta continha, que
As 80 fábulas mais contos são 140. Mas eu ainda tenho que somar o poema, que o poema é 40. Então, eu vou pegar aqui esse 140 e vou colocar mais 40, tá bom? Vamos lá. 0 mais 0, 0. 4 mais 4. 4 lápis mais 4 lápis são 8. Muito bem. E agora, 1 mais vazio, que ali a gente não tem outro número, abaixo o número 1 novamente. Então, a gente descobriu que na biblioteca tem 180 livros, tá bom? Então, vocês vêm aqui e marcam o xizinho. Não esquece da continha, tá bom? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a professora.